a primeira Bíblia de estudo desenvolvida especialmente para pentecostais brasileiros. A história de hoje é sobre a Bíblia de estudo pentecostal. E a história dessa Bíblia não começa com ela própria, mas com a história de um menino, cuja infância não fazia qualquer sombra ou testemunho do que este menino viria a ser depois que deixasse as coisas de garoto. O nome dele é Donald Carroll Stamps, nascido em 1938 em Oklahoma, nos Estados Unidos. Donald Stamps teve uma infância tumultuada, envolvido com vandalismo. Aos 14 anos ele foi preso por causa da sua delinquência juvenil. Mas o Senhor Jesus tem os seus caminhos e Donald Stamps, que um dia viria a ser missionário, aceitou o Senhor Jesus Cristo na Igreja Batista do Livre Arbítrio. Eu não consigo pensar um nome melhor para alguém que logo viria a defender a teologia pentecostal. Mas por causa de sua amizade com alguns outros colegas, Donald Stamps passou a frequentar a Igreja do Nazareno nos Estados Unidos e foi lá que ele obteve a sua formação teológica, cursando a Faculdade de Teologia do Nazareno e também cumpriu o seu primeiro pastorado. Finalmente, então, Donald Stamps é enviado ao Brasil, ele e sua esposa Linda Stamps. E eles sabiam, já desde há muito tempo, que o Senhor Deus tinha um trabalho específico para eles aqui em nosso país, nas terras brasileiras. Foi aqui, então, que Donald Stamps, depois de instalado já há 14 meses como missionário da Igreja do Nazareno, enfrentou um problema. Donald Stamps acabou experimentando o batismo com o Espírito Santo. E Donald Stamps retornou aos Estados Unidos, submeteu-se à avaliação dos pastores da Igreja do Nazareno, mas logo ele compreendeu que se quisesse continuar com o seu chamado missionário, não poderia continuar na Igreja do Nazareno, pois aquela igreja não aceitava que os seus ministros e missionários enviados ao Brasil esposassem, experimentassem ou defendessem o Pentecostes conforme ele estava sendo vivido pelos cristãos brasileiros, principalmente nas Assembleias de Deus. Stamps, então, procura a junta missionária das Assembleias de Deus americanas, relata o seu caso, submete-se à avaliação daquele colégio apostólico e é novamente enviado ao Brasil, agora como missionário das Assembleias de Deus norte-americanas. E foi aí que o Senhor o despertou para o que viria a ser a maior obra de sua vida. Donald Stamps pede autorização à Igreja Americana para iniciar a produção de uma Bíblia de estudo produzida em língua portuguesa para os cristãos pentecostais do Brasil. E com estas notas de estudo, ele tinha 5 objetivos muito claros e muito bem definidos. Primeiro, uma Bíblia que defendesse a fundamentação da teologia pentecostal. Segundo, uma Bíblia que possibilitasse que cada crente se aproximasse mais de Cristo e também pregasse sobre Cristo. Uma ferramenta que tornasse possível defender a fé cristã de erros como a predestinação, o liberalismo, o espiritismo ou o humanismo. Uma Bíblia que defendesse na atualidade o posicionamento verdadeiro e santo sobre casamento, divórcio, homossexualismo, e uma Bíblia que permitisse a cada crente desenvolver as características principais da vida cristã de santidade. Afinal, foi assim que Donald Stamps aprendeu que o Senhor Jesus Cristo devia ser honrado com a nossa vida cristã e santa. Finalmente, em 1990, ele apresenta a versão ainda em língua inglesa das notas de estudo para o Novo Testamento. Uma parte da história do pastor Donald Stamps eu pude ouvir por uma testemunha ocular. O meu diretor, aqui na Faculdade de Educação Teológica das Assembleias de Deus, é o pastor Josué de Campos. E ele me contou, numa conversa certa vez, que pouco antes do pastor Donald Stamps passar para o Senhor Jesus Cristo, o pastor Josué o visitou em sua casa, lá nos Estados Unidos. Eles conversaram longamente e na hora em que o pastor Josué estava saindo da casa do pastor Donald, chegou pelos correios um pacote e dentro daquela embalagem estavam 5 cópias de provas printadas
da edição da Bíblia de Estudo Pentecostal em língua espanhola. O pastor Donald Stamps abriu a caixa, pegou um daqueles exemplares de prova e presenteou com ele o pastor Josué de Campos. Quando o pastor Josué retornou para o Brasil, trouxe na sua bagagem uma das mais preciosas lembranças da história do pentecostalismo brasileiro. Em 1990, descobriu-se que Donald Stamps tinha um câncer no estômago. Ele foi operado, fez quimioterapia, radioterapia, mas o seu estado de saúde agravou-se muito. Mesmo assim, aquele homem trabalhou incansavelmente na finalização dos comentários dos estudos para o Antigo Testamento. E ele foi sustentado em oração por milhares de cristãos nos Estados Unidos e também no Brasil. Nos últimos 11 meses de sua vida, Donald Stamps trabalhava no seu escritório, fazendo as notas da Bíblia de Estudo Pentecostal, tendo uma sonda que levava líquido e alimento direto para o seu estômago, porque ele já não podia engolir. E ao seu lado havia um recipiente onde ele continuamente cuspia os refluxos que subiam do seu estômago por causa da doença. Mas ele não parou de fazer as notas de estudo da Bíblia Pentecostal. Finalmente, na última semana de setembro de 1991, Donald Stamps recebeu a seguinte notícia de seu amigo Ossie Jones. Ossie lhe disse assim: Donald, ontem, enquanto eu orava por você, eu senti que o Espírito Santo retirava de mim o peso da intercessão contínua e diária em seu favor. O que aconteceu? E o pastor Donald Stamps respondeu: Ossie, ontem eu concluí a edição das últimas notas do Antigo Testamento da Bíblia de Estudo Pentecostal. Foi quando o seu amigo, que orava por ele, compreendeu que as orações não eram para que Deus curasse Donald Stamps, mas para que Deus sustentasse o servo do Senhor até a finalização daquele trabalho. A Bíblia de Estudo Pentecostal foi editada primeiramente em 1992 em língua inglesa com o nome de Full Life Study Bible. Em 1993 surgiu a primeira edição completa em língua espanhola. O pastor Donald Stamps morreu, passou para o Senhor em 1991. Sem ter o prazer e a alegria de ver a obra de sua vida editada em língua portuguesa, como o Senhor lhe houvera dito que ele deveria fazer. Muito mais tarde, após a morte do servo do Senhor, foi que a casa publicadora conseguiu vencer suas dificuldades conjunturais para finalmente dar ao povo brasileiro o legado da vida deste homem, deste servo de Deus, o pastor Donald Carroll Stamps. Depois de conhecer essa história tão tocante, tão maravilhosa, algumas perguntas precisam ser respondidas. E enquanto eu compartilhava essas anotações com um colega meu, nós nos perguntávamos: por que é que Deus deixa que histórias assim aconteçam? Ela é linda, mas também é tão triste. E a conclusão que nós chegamos é a de que Deus faz assim para que nós possamos compreender e nos convencer de que o céu vale a pena todo e qualquer sacrifício. Se o Senhor Jesus tem um chamado na sua vida, deixa eu lhe dizer uma coisa: não é verdade que quem tem promessa não morre. Morre. Mas se quem tem a promessa vive pela promessa, a promessa se cumpre mesmo após a sua morte. Porque a palavra de Deus é assim: não volta para o seu Senhor vazia, antes cumpre aquilo que lhe apraz. O céu vale a pena e vale todo o nosso sacrifício pessoal.